Um estudo da Universidade do Minho revela que as novas tecnologias estão a abrir possibilidades inovadoras às pessoas com deficiência visual. É nosso convidado o professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho e coautor deste estudo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Este foi um trabalho que desenvolveram com uma universidade e um hospital do Reino Unido. Quantos portugueses estiveram envolvidos? Respostas que nós consideramos para análise foram cerca de 53 pessoas portuguesas, apesar de termos tido mais respostas, mas que não foram completas. Portanto, foram pessoas que declararam não ter naquele momento nenhum dos equipamentos sobre os quais nós estávamos a incidir com as questões que tínhamos preparadas. Portanto, o contacto com as pessoas foi online, foi através da internet? O questionário estava online e as pessoas foram passando, portanto, foi desenvolvido com o Gabinete de Apoio à Inclusão da Universidade do Minho, que por si só já dá apoio a vários estudantes da nossa universidade com algum tipo de deficiência visual, e daí começou a passar para fóruns de deficientes visuais e para entidades, como por exemplo alguns utentes da ACAP ou outras associações de pessoas com deficiência. O resto das pessoas que fizeram parte do estudo eram ingleses? Os restantes eram ingleses. O processo foi parecido. Portanto, o meu colega inglês trabalha no Moorfields Eye Hospital e, portanto, passou às pessoas que ia atendendo na sua clínica de baixa visão, e essas pessoas passaram a outras que eventualmente teriam também baixa visão. Portanto, o processo foi semelhante. E de uma forma muito sucinta, o que é que perguntavam exatamente às pessoas? Nós tínhamos alguns objetivos. Um deles era saber, em primeira análise, se as pessoas estavam realmente a usar os equipamentos ou não. E isso vem da evidência. Quando falamos em equipamentos, vamos tentar explicar que equipamentos é que estamos a falar. Estamos a falar de smartphones, de tablets, mas também de outros equipamentos. Essencialmente desses dois em Portugal e no caso do Reino Unido, dos e-readers ou os leitores digitais, que é portanto, a informação em Inglaterra está muito mais difundida e, portanto, já existem muitos livros eletrónicos, apesar disto já estar também em Portugal bastante desenvolvido agora. Este estudo já foi há mais de 2 anos. Portanto, quando corremos este estudo, e isto veio da evidência de que quando as pessoas vinham às consultas de reabilitação ou baixa visão no Moorfields Eye Hospital, traziam os equipamentos e, portanto, nós não estávamos a aconselhar, e o que se estava a passar é que as pessoas estavam a ultrapassar os profissionais a chegar à tecnologia, e, portanto, nós queríamos saber qual era a dimensão. Essa dimensão nós podemos verificá-la agora num congresso que tivemos na Austrália este ano, e em abril, que é o Vision 2014, e portanto vimos que há uma massificação do uso dos equipamentos eletrónicos, os smartphones e os tablets, principalmente. Os e-readers têm uma aplicação mais limitada. Essa massificação é por toda a gente, em todo o mundo, praticamente. Do ponto de vista destas pessoas com a deficiência visual, há também essa tendência de massificação? Há esta tendência porque isto abre todo um leque de oportunidades. Vou-lhe dar alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, a pessoa que quer andar de comboio, ou tem um horário impresso, ou tem uma aplicação no seu telemóvel que fala com ela, ou que lhe dá o horário do comboio em tempo real, ou se o comboio está atrasado, ou se precisa de ampliar os caracteres, também pode ampliar. Portanto, há uma diferença brutal entre o que é um horário de um comboio e a informação impresso e a informação escrita num placar, que também não é acessível a quem vê mal, e uma aplicação que fornece toda essa informação em tempo real. E está acessível quer do ponto de vista da ampliação dos caracteres, quer do ponto de vista do áudio, não é? Para as pessoas que não têm qualquer visão. Portanto, há uma diferença brutal, e por isso é que eu estou a dizer que há uma massificação do uso destas tecnologias. Isto no dia-a-dia prático, no dia-a-dia, naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, a autonomia, naquilo que eu referia no comunicado, na vida diária das pessoas. Portanto, viajar é a vida diária das pessoas, aceder a notícias é a vida diária das pessoas, e há um certo conjunto de coisas que fazem parte da vida diária. Posso lhe dar
dou exemplos, por exemplo, na Austrália, algumas instituições públicas estão a pôr leitores de código QR à entrada da instituição e a pessoa, quando não vê, com o smartphone, lê o código QR e recebe a informação toda que necessita. É áudio, de forma áudio. De forma áudio ou da forma que a quiser ouvir. Portanto, neste momento é um projeto piloto, mas poderá ter, uma das formas é o áudio. Uhum. Quando é que chegará a Portugal algo parecido? Tem que amadurecer, não é? Portanto, na Austrália é um projeto piloto, a sociedade australiana é diferente da nossa, eventualmente é uma sociedade mais atenta a estas questões, mas eu acredito que em Portugal, desde que a tecnologia seja relativamente barata, é implementável. Uhum. Uma das questões que foi publicada nesta revista da especialidade, onde foi publicado de resto o estudo, uma das questões que vocês levantam é a assimetria no uso desta tecnologia entre Portugal e o Reino Unido. Não tanto pelas dificuldades financeiras, creio eu, das pessoas em adquirir os equipamentos, mas sobretudo pelo facto de conseguirem utilizá-los de forma a que sejam vantajosos para estas pessoas com dificuldades visuais. Quais são as dificuldades dos portugueses que os ingleses não têm? O que nós notamos, talvez, e volto a repetir o facto de todo este processo ter decorrido há mais de 2 anos, portanto, nós só comunicamos tudo agora porque isto é um processo que demora muito tempo. O que se passa é que as pessoas não sabem utilizar, e quando vão comprar um equipamento, tipicamente a pessoa que lhes vende o equipamento não sabe que existe uma coisa chamada acessibilidades. E enquanto as pessoas não souberem isso, o que as pessoas reportaram, portanto numa pergunta aberta que tínhamos no nosso questionário, é: se não tem nenhum destes equipamentos, peço desculpa, porque é que não tem? Apesar de a primeira digamos, impressão poder ser que é o preço, não era. Era realmente o facto das pessoas, obviamente, pensarem que vão pagar um preço relativamente elevado para algo que não conseguem usar. Para algo que não conseguem usar. Portanto, mas a partir do momento que as pessoas sabem que conseguem usar, não estão preocupadas com o preço, obviamente. E, portanto, porque lhes vai facilitar muito a vida. Claro. Não é? Nós tivemos várias pessoas que nos deixaram o contacto e que depois nós contactamos. Um dos autores do trabalho, portanto o Rui Segurado Silva, é também ele uma pessoa com dificuldades visuais, e sendo ele um utilizador da tecnologia, ligou a algumas pessoas e ajudou-as guiou-as na compra de equipamentos. Uhum. Até porque, enfim, os equipamentos não alteram muito, quer dizer, as aplicações que estes equipamentos têm não alteram muito relativamente à pessoa ter ou não dificuldades visuais. Sim, não. Todos os equipamentos à partida funcionarão para quem tem dificuldades visuais. Essa é a grande vantagem, não é? Portanto, nós estamos a falar, é outra das coisas que eu tento falar também na comunicação que fiz, que é, até agora, os equipamentos que eram desenvolvidos para pessoas com algum tipo de deficiência visual, e imagino que para outras, por exemplo, auditiva, não é? Têm um custo elevado porque são personalizados, porque estão dirigidos a uma aplicação muito específica. Mas os novos não, com os novos já não acontece isso. Não é? Portanto, embora uma das coisas que trazia para falar consigo era que o que a ideia de divulgar o que nós fizemos tem a ver com o facto de nós querermos prevenir, por exemplo, as instituições, sei lá, imagino, os transportes urbanos das cidades, etc., quando desenvolver as suas aplicações, que as desenvolvam de forma a que as acessibilidades dos dispositivos possam ser usadas. Porque se a aplicação tiver algumas limitações, e eu não sou programador, mas penso que haverá limitações, portanto, é importante que as instituições, as empresas, desenvolvam algo que possa ser usado pelos sistemas operativos destes equipamentos, porque senão aí podemos começar a ter limitações. Em geral, eu acredito que não. Ou seja, a aplicação que serve para quem não usa acessibilidades nos equipamentos serve e dá a mesma informação que para alguém que usa as acessibilidades. Relativamente aos cegos, às pessoas que de facto não conseguem ver, que tipo de ajuda é que estes equipamentos podem dar a uma pessoa que é invisual?
É exatamente a quantidade de informação. A velocidade não posso pronunciar muito, porque eventualmente segue um trajeto que eu próprio não domino, mas a quantidade é mais ou menos igual à que uma pessoa que vê tem. A única diferença é que eventualmente há todo um processo. Portanto, a forma como nós adquirimos informação visual é diferente como adquirimos a informação auditiva. Portanto, do ponto de vista de processamento da informação, será um bocadinho diferente. Mas, à partida, quando eu falo de uma pessoa cega usar um smartphone, estou a falar de utilizá-lo na sua totalidade. O que nós notamos neste estudo é que, eventualmente, neste momento, há sistemas operativos que são mais acessíveis e são mais rápidos e são mais intuitivos do que outros. Eu não queria estar a referir isso especificamente. É uma questão das pessoas procurarem. Sim. E procurarem também ajuda no vosso laboratório, certamente. O nosso laboratório está sempre disponível para responder a questões que têm a ver com este e outros assuntos relacionados com a reabilitação visual. Agradeço ao professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho, ter vindo ao Portugal em direto mostrar-nos como é possível estas novas tecnologias, os smartphones, os tablets, que são usados de uma forma massiva por toda a gente, poderem ser usados com grandes vantagens para as pessoas que têm dificuldades visuais. Muito obrigada e boa tarde. Um estudo da Universidade do Minho revela que as novas tecnologias estão a abrir possibilidades inovadoras às pessoas com deficiência visual. É nosso convidado o professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho e coautor deste estudo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Este foi um trabalho que desenvolveram com uma universidade e um hospital do Reino Unido. Quantos portugueses estiveram envolvidos? Respostas que nós consideramos para análise foram cerca de 53 pessoas portuguesas, apesar de termos tido mais respostas, mas que não foram completas. Portanto, foram pessoas que declararam não ter naquele momento nenhum dos equipamentos sobre os quais nós estávamos a incidir com as questões que tínhamos preparadas. Portanto, o contacto com as pessoas foi online, foi através da internet? O questionário estava online e as pessoas foram passando, portanto, foi desenvolvido com o Gabinete de Apoio à Inclusão da Universidade do Minho, que por si só já dá apoio a vários estudantes da nossa universidade com algum tipo de deficiência visual, e daí começou a passar para fóruns de deficientes visuais e para entidades, como por exemplo alguns utentes da ACAP ou outras associações de pessoas com deficiência. O resto das pessoas que fizeram parte do estudo eram ingleses? Os restantes eram ingleses. O processo foi parecido, portanto, o meu colega inglês trabalha no Moorfields Eye Hospital e, portanto, passou às pessoas que ia atendendo na sua clínica de baixa visão, e essas pessoas passaram a outras que eventualmente teriam também baixa visão. Portanto, o processo foi semelhante. E de uma forma muito sucinta, o que é que perguntavam exatamente às pessoas? Nós tínhamos alguns objetivos. Um deles era saber, em primeira análise, se as pessoas estavam realmente a usar os equipamentos ou não. E isso vem da evidência. Quando falamos em equipamentos, vamos tentar explicar que equipamentos é que estamos a falar. Estamos a falar de smartphones, de tablets, mas também de outros equipamentos. Essencialmente desses dois em Portugal e no caso do Reino Unido dos e-readers ou os leitores digitais, que é portanto, a informação em Inglaterra está muito mais difundida e, portanto, já existem muitos livros eletrónicos. Apesar disto já estar também em Portugal bastante desenvolvido agora, este estudo já foi há mais de 2 anos. Portanto, quando corremos este estudo, e isto veio da evidência de que quando as pessoas vinham às consultas de reabilitação ou baixa visão no Moorfields Eye Hospital, traziam os equipamentos e, portanto, nós não estávamos a aconselhar, e o que se estava a passar é que as pessoas estavam a ultrapassar os profissionais a chegar à tecnologia, e, portanto, nós queríamos saber qual era a dimensão. Essa dimensão nós podemos verificá-la agora num congresso que tivemos na Austrália este ano, e em abril, que é o Vision 2014, e portanto vimos que
há uma massificação do uso dos equipamentos eletrónicos, os smartphones e os tablets, principalmente. Os e-readers têm uma aplicação mais limitada. Essa massificação é por toda a gente, em todo o mundo, praticamente. Do ponto de vista destas pessoas com a deficiência visual, há também essa tendência de massificação? Há esta tendência porque isto abre todo um leque de oportunidades. Vou-lhe dar alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, a pessoa que quer andar de comboio, ou tem um horário impresso, ou tem uma aplicação no seu telemóvel que fala com ela, ou que lhe dá o horário do comboio em tempo real, ou se o comboio está atrasado, ou se precisa de ampliar os caracteres, também pode ampliar. Portanto, há uma diferença brutal entre o que é um horário de um comboio e a informação impresso e a informação escrita num placar, que também não é acessível a quem vê mal, e uma aplicação que fornece toda essa informação em tempo real. E está acessível quer do ponto de vista da ampliação dos caracteres, quer do ponto de vista do áudio, não é? Para as pessoas que não têm qualquer visão. Portanto, há uma diferença brutal, e por isso é que eu estou a dizer que há uma massificação do uso destas tecnologias. Isto no dia-a-dia prático, no dia-a-dia, naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, a autonomia, naquilo que eu referia no comunicado, na vida diária das pessoas. Portanto, viajar é a vida diária das pessoas, aceder a notícias é a vida diária das pessoas, e há um certo conjunto de coisas que fazem parte da vida diária. Posso lhe dar exemplos, por exemplo, na Austrália, algumas instituições públicas estão a pôr leitores de código QR à entrada da instituição, e a pessoa, quando não vê, com o smartphone, lê o código QR e recebe a informação toda que necessita. É áudio, de forma áudio? De forma áudio, ou da forma que a quiser ouvir. Portanto, neste momento é um projeto piloto, mas poderá ter, uma das formas é o áudio. Quando é que chegará a Portugal algo parecido? Tem que amadurecer, não é? Portanto, na Austrália é um projeto piloto, a sociedade australiana é diferente da nossa, eventualmente é uma sociedade mais atenta a estas questões, mas eu acredito que em Portugal, desde que a tecnologia seja relativamente barata, é implementável. Uma das questões que foi publicada nesta revista da especialidade, onde foi publicado de resto o estudo, uma das questões que vocês levantam é a assimetria no uso desta tecnologia entre Portugal e o Reino Unido. Não tanto pelas dificuldades financeiras, creio eu, das pessoas em adquirir os equipamentos, mas sobretudo pelo facto de conseguirem utilizá-los de forma a que sejam vantajosos para estas pessoas com dificuldades visuais. Quais são as dificuldades dos portugueses que os ingleses não têm? O que nós notamos, talvez, e volto a repetir, o facto de todo este processo ter decorrido há mais de 2 anos, portanto, nós só comunicamos tudo agora porque isto é um processo que demora muito tempo. O que se passa é que as pessoas não sabem utilizar, e quando vão comprar um equipamento, tipicamente a pessoa que lhes vende o equipamento não sabe que existe uma coisa chamada acessibilidades. E enquanto as pessoas não souberem isso, o que as pessoas reportaram, portanto numa pergunta aberta que tínhamos no nosso questionário, é: se não tem nenhum destes equipamentos, peço desculpa, porque é que não tem? Apesar de a primeira digamos, impressão poder ser que é o preço, não era. Era realmente o facto das pessoas, obviamente, pensarem que vão pagar um preço relativamente elevado para algo que não conseguem usar. Para algo que não conseguem usar. Portanto, mas a partir do momento que as pessoas sabem que conseguem usar, não estão preocupadas com o preço, obviamente. E, portanto, porque lhes vai facilitar muito a vida. Claro. Não é? Nós tivemos várias pessoas que nos deixaram o contacto e que depois nós contactamos. Um dos autores do trabalho, portanto, o Rui Segurado Silva, é também ele uma pessoa com dificuldades visuais, e sendo ele um utilizador da tecnologia, ligou a algumas pessoas e ajudou-as guiou-as na compra de equipamentos.
Até porque, enfim, os equipamentos não alteram muito, quer dizer, as aplicações que estes equipamentos têm não alteram muito relativamente à pessoa ter ou não dificuldades visuais. Sim, todos os equipamentos à partida funcionarão para quem tem dificuldades visuais. Essa é a grande vantagem, não é? Portanto, nós estamos a falar, é outra das coisas que eu tento falar também na comunicação que fiz, que é, até agora, os equipamentos que eram desenvolvidos para pessoas com algum tipo de deficiência visual, e imagino que para outras, por exemplo, auditiva, não é? Têm um custo elevado porque são personalizados, porque estão dirigidos a uma aplicação muito específica. Mas os novos não, com os novos já não acontece isso. Não é? Portanto, embora uma das coisas que trazia para falar consigo era que o que a ideia de divulgar o que nós fizemos tem a ver com o facto de nós querermos prevenir, por exemplo, as instituições, sei lá, imagino, os transportes urbanos das cidades, etc., quando desenvolver as suas aplicações, que as desenvolvam de forma a que as acessibilidades dos dispositivos possam ser usadas. Porque se a aplicação tiver algumas limitações, e eu não sou programador, mas penso que haverá limitações, portanto, é importante que as instituições, as empresas, desenvolvam algo que possa ser usado pelos sistemas operativos destes equipamentos, porque senão aí podemos começar a ter limitações. Em geral, eu acredito que não. Ou seja, a aplicação que serve para quem não usa acessibilidades nos equipamentos serve e dá a mesma informação que para alguém que usa as acessibilidades. Relativamente aos cegos, às pessoas que de facto não conseguem ver, que tipo de ajuda é que estes equipamentos podem dar a uma pessoa que é invisual? É exatamente a quantidade de informação. A velocidade não posso pronunciar muito, porque eventualmente segue um trajeto que eu próprio não domino, mas a quantidade é mais ou menos igual à que uma pessoa que vê tem. A única diferença é que eventualmente há todo um processo, portanto a forma como nós adquirimos informação visual é diferente como adquirimos informação auditiva, portanto do ponto de vista de processamento da informação será um bocadinho diferente, mas à partida, quando eu falo de uma pessoa cega usar um smartphone, estou a falar de utilizá-lo na sua totalidade. O que nós notamos neste estudo é que eventualmente neste momento há sistemas operativos que são mais acessíveis e são mais rápidos e são mais intuitivos do que outros. Eu não queria estar a referir isso especificamente. É uma questão das pessoas procurarem. Sim. Mas procurarem também ajuda no vosso laboratório, certamente. O nosso laboratório está sempre disponível para responder a questões que têm a ver com este e outros assuntos relacionados com a reabilitação visual. Agradeço ao professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho, ter vindo ao Portugal em direto mostrar-nos como é possível estas novas tecnologias, os smartphones, os tablets, que são usados de uma forma massiva por toda a gente, poderem ser usados com grandes vantagens para as pessoas que têm dificuldades visuais. Muito obrigada e boa tarde. Um estudo da Universidade do Minho revela que as novas tecnologias estão a abrir possibilidades inovadoras às pessoas com deficiência visual. É nosso convidado o professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho e coautor deste estudo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Este foi um trabalho que desenvolveram com uma universidade e um hospital do Reino Unido. Quantos portugueses estiveram envolvidos? Respostas que nós consideramos para análise foram cerca de 53 pessoas portuguesas, apesar de termos tido mais respostas, mas que não foram completas. Portanto, foram pessoas que declararam não ter naquele momento nenhum dos equipamentos sobre os quais nós estávamos a incidir com as questões que tínhamos preparadas. Portanto, o contacto com as pessoas foi online, foi através da internet? O questionário estava online e as pessoas foram passando, portanto, foi desenvolvido com o Gabinete de Apoio à Inclusão da Universidade do Minho, que por si só
já dá apoio a vários estudantes da nossa universidade com algum tipo de deficiência visual, e daí começou a passar para fóruns de deficientes visuais e para entidades, como por exemplo alguns utentes da ACAP ou outras associações de pessoas com deficiência. O resto das pessoas que fizeram parte do estudo eram ingleses? Os restantes eram ingleses. O processo foi parecido, portanto, o meu colega inglês trabalha no Moorfields Eye Hospital e, portanto, passou às pessoas que ia atendendo na sua clínica de baixa visão, e essas pessoas passaram a outras que eventualmente teriam também baixa visão. Portanto, o processo foi semelhante. E de uma forma muito sucinta, o que é que perguntavam exatamente às pessoas? Nós tínhamos alguns objetivos. Um deles era saber, em primeira análise, se as pessoas estavam realmente a usar os equipamentos ou não. E isso vem da evidência. Quando falamos em equipamentos, vamos tentar explicar que equipamentos é que estamos a falar. Estamos a falar de smartphones, de tablets, mas também de outros equipamentos. Essencialmente desses dois em Portugal e no caso do Reino Unido, dos e-readers ou os leitores digitais, que é portanto, a informação em Inglaterra está muito mais difundida e, portanto, já existem muitos livros eletrónicos. Apesar disto já estar também em Portugal bastante desenvolvido agora, este estudo já foi há mais de 2 anos. Portanto, quando corremos este estudo, e isto veio da evidência de que quando as pessoas vinham às consultas de reabilitação ou baixa visão no Moorfields Eye Hospital, traziam os equipamentos e, portanto, nós não estávamos a aconselhar, e o que se estava a passar é que as pessoas estavam a ultrapassar os profissionais a chegar à tecnologia, e, portanto, nós queríamos saber qual era a dimensão. Essa dimensão nós pudemos verificá-la agora num congresso que tivemos na Austrália este ano, e em abril, que é o Vision 2014, e portanto vimos que há uma massificação do uso dos equipamentos eletrónicos, os smartphones e os tablets, principalmente. Os e-readers têm uma aplicação mais limitada. Essa massificação é por toda a gente, em todo o mundo, praticamente. Do ponto de vista destas pessoas com a deficiência visual, há também essa tendência de massificação? Há esta tendência porque isto abre todo um leque de oportunidades. Vou-lhe dar alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, a pessoa que quer andar de comboio, ou tem um horário impresso, ou tem uma aplicação no seu telemóvel que fala com ela, ou que lhe dá o horário do comboio em tempo real, ou se o comboio está atrasado, ou se precisa de ampliar os caracteres, também pode ampliar. Portanto, há uma diferença brutal entre o que é um horário de um comboio e a informação impresso e a informação escrita num placar, que também não é acessível a quem vê mal, e uma aplicação que fornece toda essa informação em tempo real. E está acessível quer do ponto de vista da ampliação dos caracteres, quer do ponto de vista do áudio, não é? Para as pessoas que não têm qualquer visão. Portanto, há uma diferença brutal, e por isso é que eu estou a dizer que há uma massificação do uso destas tecnologias. Isto no dia-a-dia prático, no dia-a-dia, naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, a autonomia, naquilo que eu referia no comunicado, na vida diária das pessoas. Portanto, viajar é a vida diária das pessoas, aceder a notícias é a vida diária das pessoas, e há um certo conjunto de coisas que fazem parte da vida diária. Posso lhe dar exemplos, por exemplo, na Austrália, algumas instituições públicas estão a pôr leitores de código QR à entrada da instituição, e a pessoa, quando não vê, com o smartphone, lê o código QR e recebe a informação toda que necessita. É áudio, de forma áudio? De forma áudio, ou da forma que a quiser ouvir. Portanto, neste momento é um projeto piloto, mas poderá ter, uma das formas é o áudio. Quando é que chegará a Portugal algo parecido? Tem que amadurecer, não é? Portanto, na Austrália é um projeto piloto, a sociedade australiana é diferente da nossa, eventualmente é uma sociedade mais atenta a estas questões, mas eu acredito que em Portugal, desde que a tecnologia seja relativamente barata, é implementável.
Uma das questões que foi publicada nesta revista da especialidade, onde foi publicado de resto o estudo, uma das questões que vocês levantam é a assimetria no uso desta tecnologia entre Portugal e o Reino Unido. Não tanto pelas dificuldades financeiras, creio eu, das pessoas em adquirir os equipamentos, mas sobretudo pelo facto de conseguirem utilizá-los de forma a que sejam vantajosos para estas pessoas com dificuldades visuais. Quais são as dificuldades dos portugueses que os ingleses não têm? O que nós notamos, talvez, e volto a repetir o facto de todo este processo ter decorrido há mais de 2 anos, portanto, nós só comunicamos tudo agora porque isto é um processo que demora muito tempo. O que se passa é que as pessoas não sabem utilizar, e quando vão comprar um equipamento, tipicamente a pessoa que lhes vende o equipamento não sabe que existe uma coisa chamada acessibilidades. E enquanto as pessoas não souberem isso, o que as pessoas reportaram, portanto numa pergunta aberta que tínhamos no nosso questionário, é: se não tem nenhum destes equipamentos, peço desculpa, porque é que não tem? Apesar de a primeira digamos, impressão poder ser que é o preço, não era. Era realmente o facto das pessoas, obviamente, pensarem que vão pagar um preço relativamente elevado para algo que não conseguem usar. Para algo que não conseguem usar. Portanto, mas a partir do momento que as pessoas sabem que conseguem usar, não estão preocupadas com o preço, obviamente. E, portanto, porque lhes vai facilitar muito a vida. Claro. Não é? Nós tivemos várias pessoas que nos deixaram o contacto e que depois nós contactamos. Um dos autores do trabalho, portanto, o Rui Segurado Silva, é também ele uma pessoa com dificuldades visuais, e sendo ele um utilizador da tecnologia, ligou a algumas pessoas e ajudou-as guiou-as na compra de equipamentos. Até porque, enfim, os equipamentos não alteram muito, quer dizer, as aplicações que estes equipamentos têm não alteram muito relativamente à pessoa ter ou não dificuldades visuais. Sim, não. Todos os equipamentos à partida funcionarão para quem tem dificuldades visuais. Essa é a grande vantagem, não é? Portanto, nós estamos a falar, é outra das coisas que eu tento falar também na comunicação que fiz, que é, até agora, os equipamentos que eram desenvolvidos para pessoas com algum tipo de deficiência visual, e imagino que para outras, por exemplo, auditiva, não é? Têm um custo elevado porque são personalizados, porque estão dirigidos a uma aplicação muito específica. Mas os novos não, com os novos já não acontece isso. Não é? Portanto, embora uma das coisas que trazia para falar consigo era que o que a ideia de divulgar o que nós fizemos tem a ver com o facto de nós querermos prevenir, por exemplo, as instituições, sei lá, imagino, os transportes urbanos das cidades, etc., quando desenvolver as suas aplicações, que as desenvolvam de forma a que as acessibilidades dos dispositivos possam ser usadas. Porque se a aplicação tiver algumas limitações, e eu não sou programador, mas penso que haverá limitações, portanto, é importante que as instituições, as empresas, desenvolvam algo que possa ser usado pelos sistemas operativos destes equipamentos, porque senão aí podemos começar a ter limitações. Em geral, eu acredito que não. Ou seja, a aplicação que serve para quem não usa acessibilidades nos equipamentos serve e dá a mesma informação que para alguém que usa as acessibilidades. Relativamente aos cegos, às pessoas que de facto não conseguem ver, que tipo de ajuda é que estes equipamentos podem dar a uma pessoa que é invisual? É exatamente a quantidade de informação. A velocidade não posso pronunciar muito, porque eventualmente segue um trajeto que eu próprio não domino, mas a quantidade é mais ou menos igual à que uma pessoa que vê tem. A única diferença é que eventualmente há todo um processo, portanto a forma como nós adquirimos informação visual é diferente como adquirimos informação auditiva, portanto do ponto de vista de processamento da informação será um bocadinho diferente, mas à partida, quando eu falo de uma pessoa cega usar um smartphone, estou a falar de utilizá-lo na sua totalidade.
O que nós notamos neste estudo é que, eventualmente, neste momento, há sistemas operativos que são mais acessíveis e são mais rápidos e são mais intuitivos do que outros. Eu não queria estar a referir isso especificamente. É uma questão das pessoas procurarem. Sim. E procurarem também ajuda no vosso laboratório, certamente. O nosso laboratório está sempre disponível para responder a questões que têm a ver com este e outros assuntos relacionados com a reabilitação visual. Agradeço ao professor António Filipe Macedo, responsável pelo Laboratório de Reabilitação Visual do Centro de Física da Universidade do Minho, ter vindo ao Portugal em direto mostrar-nos como é possível estas novas tecnologias, os smartphones, os tablets, que são usados de uma forma massiva por toda a gente, poderem ser usados com grandes vantagens para as pessoas que têm dificuldades visuais. Muito obrigada e boa tarde.